Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí e como você está vendo no título, nós vamos falar um pouco sobre Jesus e o fato dele ser a chave hermenêutica da Bíblia. Bom, esse estudo surgiu depois do review que nós fizemos sobre a Bíblia de estudo. Qual é o nome da Bíblia de estudo? Que eu sempre esqueço, estava aqui agora. A Bíblia de estudo expositiva, tá? Isso porque o autor diz que concorda com o fato de Jesus ser a chave hermenêutica da Bíblia, mas em alguns comentários ele parece esquecer isso tudo. Por isso eu quis trazer o que significa isso, né? E como a Bíblia fala a respeito dessa chave que é Jesus. Bom, o vídeo vai ser separado em algumas partes, então não se esqueça que aqui no canal tem o restante do estudo. E se você é membro do canal, eu vou deixar no grupo o PDF desse estudo aqui. Você é membro, eu vou dar o PDF para vocês aqui. Se você quiser ser membro, é só clicar no botão aqui embaixo e seja membro. Se você se tornou membro muito tempo depois, me peça aqui, se eu tiver o arquivo eu vou mandar para você também, tá bom? Vamos lá. O que significa Jesus ser a chave hermenêutica da Bíblia? Essa é a primeira questão, né? Isso significa que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, trata de Jesus. Ela fala de Jesus. A obra da redenção é, na verdade, a história de Jesus. Você, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é sobre ele que vai estar falando, sobre a sua obra, né? E como começa e como conclui esta obra nesta criação. E aí vai continuar na eternidade, novos céus, nova terra, né? A cidade celestial, Jesus reinando e tudo mais. Então é disso que a Bíblia fala. A obra da redenção é a história de Jesus. Nós fazemos parte da história de Jesus. Desconsiderar esta informação é justamente o que leva muitos a erros teológicos, entende? Esquecem de que Cristo é o personagem principal da Bíblia Sagrada. Bom, Jesus mesmo nos ensina a respeito disso. Quando a gente fala, Jesus é a chave hermenêutica, mas de onde você tirou isso? É importante perceber que a interpretação bíblica é ensinada pelos próprios autores, né? Então, Jesus ensina como interpretar o Antigo Testamento, a chave hermenêutica é ele, e ele ajuda a entender como isso funciona. Paulo interpreta o Antigo Testamento, deixa eu só corrigir aqui. Paulo interpreta o Antigo Testamento, todos os apóstolos fazem isso, os profetas, os salmos também, vai fazer isso. E Jesus não foi diferente e fez isso também. O texto que nós temos aqui está em Lucas 24, 43 ao 47. E eu tirei todos os textos da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Da editora da Sociedade Trinitariana do Brasil. O texto diz o seguinte lá em Lucas 24, 43. Leia aqui na tela comigo, ó. O que tomou e comeu diante deles. Jesus comeu ali com os discípulos, tá? E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Veja que Jesus acaba de descrever a história da humanidade a partir do momento que ele vem. Ele chegou na Terra, ele descreveu tudo o que vai acontecer até a sua vinda, tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. A primeira informação, Jesus está nos ensinando a interpretar o Antigo Testamento. São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Quais palavras, Jesus? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, depois dessa informação, Jesus abre o entendimento deles para que eles percebam como o Antigo Testamento ensinava sobre Jesus. E aí ele vai descrever o restante da história da humanidade. E disse-lhes ainda, né? Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ele já padeceu, e ao terceiro dia ressuscitasse, ele já ressuscitou entre os mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento. É isso que a igreja está fazendo até a volta de Jesus.
beleza? Então, a chave hermenêutica que é ensinada por Jesus é justamente que ele é a chave hermenêutica da Bíblia, tá bom? Então tem algumas considerações aqui, ó. Lendo mais devagar, a gente consegue prestar mais atenção. Quando Jesus disse que a lei, na lei de Moisés, os profetas e nos Salmos, ele estava se referindo a todo o Antigo Testamento. A lei de Moisés é o Pentateuco, tá? Os profetas são os livros históricos e proféticos. E os Salmos são os escritos poéticos da Bíblia, todo o Antigo Testamento. Essa era a Bíblia de Jesus. Ele está dizendo, nesta Bíblia, nós chamamos de Taná hoje, né? A Taná se refere a Jesus. E a Taná realmente se refere a Jesus. Tem review da Taná aqui na área de membros, tá? Se vocês quiserem ver como que é por dentro. Isso significa que o Antigo Testamento pregava que convinha que se cumprisse, né? E se cumpriu em Jesus. Mas isso não termina na vinda e na morte de Jesus. Veja que ele mesmo continua. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados. Então, algo se cumpriu e algo vai continuar acontecendo até a sua vinda, que é a pregação do Evangelho, tá? E o Antigo Testamento também trata da vinda de Jesus, da última vinda de Jesus, beleza? Sendo assim, o Antigo Testamento não trata, e isso eu preciso tratar aqui com vocês, porque é uma preocupação judaica, né, mas que os cristãos absorveram com o tempo. O Antigo Testamento não trata da restauração física de Israel, tá? Ele não fala que Deus vai restaurar a nação como casas, prédios e tudo mais. Não. Ele fala da salvação do povo de Deus. É isso que ele trata, tá bom? A gente vai ler mais sobre isso daqui para frente. Os judeus, como eu disse, os judeus imaginavam que o Messias restauraria a nação. Mas o Antigo Testamento estava preocupado com a salvação do povo de Deus. Uma salvação espiritual e não material. E é justamente porque os judeus aguardavam esse tipo de salvação é que eles foram mais duros com Jesus, tá? Não era esse tipo de salvação que eles queriam. Eles não queriam salvar a sua alma, eles queriam salvar a terra, né? Eles queriam que a cidade fosse levantada, como o jovem rico, né? O jovem rico, quando percebeu que a salvação não tinha ligação com bens materiais, ele se entristeceu, né? Porque para ele estava totalmente salvo, ele só precisava agora da salvação do reino de Deus. E aí, quando ele fica sabendo que isso não tem nada a ver com dinheiro, ou com a sociedade, ou com, sei lá, a política, ele fica decepcionado e vai embora, né? Isso que acontece. O povo judeu, de certa forma, agia dessa maneira também. Até que Jesus convencesse essas pessoas, era esse tipo de Messias que eles queriam. Os próprios discípulos queriam esse tipo de Messias, até compreender a verdadeira relação entre a restauração do Antigo Testamento e a salvação. A história da redenção de Jesus, que trata de toda a Bíblia, pode ser dividida em 3 partes. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a história da redenção. A gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? A chave hermenêutica de Jesus tem a ver com a história da redenção. E para entender a história da redenção, nós dividimos ela em 3 partes, tá? É curto, né? Não tem muito mistério. Tá aqui a história da redenção. A primeira parte da história da redenção é a criação de todas as coisas. Deus criou o cosmos, né? E criou o ser humano também. E esta é a primeira parte. Criação, depois vem a queda e a restauração. Na queda, toda a natureza, todo o cosmos foi afetado pelo pecado do homem. O homem carrega o seu pecado agora e já nasce pecador, e a natureza e o cosmos sofrem por causa disso também. Essa foi a queda. O homem dá ouvidos a Satanás e com isso herda a morte espiritual. Daí para frente, nenhum homem pode chegar até Deus como Adão fazia, ou como Adão podia, tá? Deus corta os laços com a humanidade nesse sentido espiritual. E é isso que tem que ser restaurado. Esta é a restauração essencial, né? Deus não vai restaurar a nação política, porque não é isso, não é esse o problema. O problema é muito mais profundo do que isso, né? Como a gente está vendo, como a gente vê nos textos bíblicos a respeito da queda. A restauração é o fato de Deus prometer e enviar aquele que cumpriria toda a vontade de Deus e assim salvaria aqueles que são chamados à salvação.
Então, essa é a parte da redenção da nossa história aqui. E o envio do Messias entra na restauração do povo de Deus. Uma restauração espiritual, como a gente já disse. O envio dele envolve três acontecimentos básicos. Estou reduzindo para ficar mais fácil da gente entender. O seu envio como aquele que é luz para o mundo de trevas. O mundo virou trevas, como a gente vê na queda, e há necessidade de enviar a luz para esse mundo. Esse é Jesus, tá? Além disso, o sacrifício expiatório de Jesus, ou seja, removendo o pecado do seu povo. Então, dessa forma, Jesus vem e paga pelo pecado do seu povo, como nós lemos em Isaías, né? E o derramamento do Espírito Santo para chamar o seu povo dentre todos os povos. Isso a gente vê lá pelo profeta Ezequiel, fala disso de forma muito clara. E para finalizar, era 3, né? Mas eu coloquei 4. O seu retorno e a consumação final dos séculos. A gente tem aqui alguns textos a respeito da história da redenção, mas esse último ponto aqui é importante. Após o derramamento do Espírito, nós somos levados a evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura. Com isso, cumpre-se aquilo que Jesus disse lá em Mateus 24. O evangelho será pregado por todo mundo, então virá o fim. Então, o último ponto é o retorno de Jesus e a consumação dos séculos, que é o juízo final, propriamente dito. Agora a gente tem alguns textos a respeito da história da redenção desse último ponto, que geralmente é ignorado. Lá em João 14, de 1 a 3, está escrito o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus subiu, e ele não subiu à toa. Ele continua fazendo alguma coisa. Ele falou, eu vou preparar o lugar. Nós não sabemos como isso é literalmente, mas nós sabemos que ele disse isso. E o próximo passo depois disso é voltar, buscar o povo para esse lugar. Nós já temos a informação de onde é esse lugar lá em 2 Pedro. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o próximo passo da história da redenção é a volta de Jesus. É isso mesmo. O texto está dizendo, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Nós temos lá no Salmo, em Mateus 24, a mesma matéria. O mesmo tópico sendo tratado por Jesus. Ele diz lá em Mateus 24, 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha, lembra que ele disse que ele estava indo, agora ele está voltando, tá? E o que acontece quando ele volta? Ele não sobe com o povo para o céu, como muitos pensam. Não, o texto está dizendo outra coisa. Ele está dizendo o seguinte, todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Jesus está voltando para cumprir o juízo final. Ele não está voltando para voltar para o céu de novo, ele está voltando para cumprir aquilo que ele tem que cumprir. Então, o texto de Jesus em João 14 se cumpre na sua volta final, a única volta que vai ter de Jesus. O texto é bem claro. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão. Nós não estamos dizendo sobre um arrebatamento secreto. Estamos mostrando que a volta dele é visível para todo mundo e já institui o juízo final. Tá? Eles virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória e se lamentarão. O texto está dizendo isso. Próximo slide, sobre o céu se escurecer. Nós temos textos no Antigo Testamento que já apontavam para isso. Lembra que Jesus é a chave hermenêutica? Então, o Antigo Testamento já estava se referindo a Jesus a respeito do seu retorno. E acontecerá, Zacarias 14, 6 a 8, e acontecerá naquele dia
que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade para o ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Então você viu aqui que ele disse, ó, o sol escurecerá. E aqui também está falando, não haverá luz, falando sobre um evento onde esse Cristo surge, né? Isto se refere à vinda de Jesus. O juízo final precede a restauração completa de toda a criação. Então você viu dois acontecimentos em Zacarias. Primeiro, um momento onde não haverá luz, não haverá preciosa luz. Depois você vê uma restauração, você vê rios saindo. Quando se refere, sempre que se refere a água saindo de Jerusalém, se refere a Jesus. Porque ele é a água viva, ele tem a água viva. Isso é uma restauração do povo de Deus, tá? Então o juízo final precede a restauração completa de toda a criação. Os salvos serão juntamente restaurados e habitarão com Jesus e o seu rei para sempre. A sequência correta, então, é Jesus, o Espírito Santo, as missões, as perseguições, juízo final e a restauração total, como nós vemos em todos os textos do Antigo Testamento. Próximo slide vai tratar do que Paulo falou sobre Jesus, mas isso fica para o próximo vídeo aqui no canal. Deixa eu finalizar para não ficar muito grande, né? E não se esqueça, os membros têm acesso ao estudo já, a gente pode conversar lá no nosso grupo, beleza? Fique com Deus. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem aqui, como que Jesus e o Antigo Testamento estão entrelaçados, digamos assim. Daqui para frente, mais conteúdo a respeito disso. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.